Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os números racionais. Lá na plataforma, eu deixei para vocês esse arquivo. Vocês deverão copiar, ou quem quiser também pode imprimir e deixar colado no seu caderno, tudo bem? Então, nós vamos agora entrar num outro conjunto numérico, em mais um conjunto numérico, da nossa listinha aí. Lembra que no sexto ano nós começamos com os números naturais. Aí, esse ano, acrescentamos mais um conjunto numérico, que é os números inteiros, ou seja, os números positivos e os números negativos. E agora nós vamos acrescentar mais um conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá bom? Então, começamos com os naturais, ele cresceu um pouquinho e entrou os inteiros, agora ele vai crescer um pouco mais com os números racionais. Na verdade, o que é um número racional? Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro, ou seja, o número de cima ele pode ser positivo ou negativo, e o denominador é um número inteiro não nulo. O que significa? Que ele só não pode ser zero. Ele também pode ser um número negativo, ele também pode ser um número positivo, ele só não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá bom? Esse é o critério do denominador. E aí, geralmente, na linguagem matemática, o número racional ele é representado pela letra Q. Os naturais nós representamos como a letra N, lembra? Os inteiros nós usamos a letra Z. E agora, os racionais, nós iremos utilizar a letra Q. Então, o conjunto dos números racionais é igual a dividido por B, ou seja, é uma fração, tal que o A pertence ao número inteiro, que é o que eu escrevi aqui em cima, e o B, ele pertence ao inteiro diferente de zero. Lembra que esse asterisco a gente até falou lá na sala. Toda vez que tiver um asterisco, significa que é sem o zero. Então, isso que eu escrevi aqui, galera, é uma representação na linguagem matemática aquilo que eu escrevi na nossa linguagem comum, tá bom? Então, o que está escrito aqui está traduzido matematicamente aqui. É basicamente isso. E aí nós temos algumas considerações. A primeira delas, que todo número natural é um número racional. O que é isso? Lembra que os números naturais são só os positivos. E qualquer número positivo pode ser classificado como um número racional. Por quê? Lembra que racional significa eu conseguir escrever um número em forma de fração. Então, toda vez que o número ele tiver sem denominador, lembra que significa que debaixo dele tem um número 1. Ou seja, esse número 3 sozinho, ele pode ser escrito na forma de fração, que é o 3 sobre 1. Se eu consigo fazer isso, significa que o meu número ele é considerado um número racional, tá bom? Então, o 3, ele está dentro dos naturais e também dentro dos racionais. Um outro exemplo, o número 1. Um númerozinho natural, e eu posso escrever ele também como 1 sobre 1. É a mesma coisa, é a mesma informação representada de forma diferente. Se eu conseguir escrever ele na fração, então ele já está dentro dos racionais. É isso que acontece, tá bom? Segunda consideração. Todo número inteiro é um número racional. Lembra, o que é número inteiro? É um número positivo ou negativo. Aí eu coloquei como exemplo, o primeiro exemplo, o número menos 11. É um número inteiro, o menos 11. E eu consigo escrever ele na forma de fração? Sim. Eu posso escrever como menos 11 dividido por menos 1. É a mesma coisa? Sim. Representado em forma de fração. Se eu conseguir fazer ele numa forma de fração, então ele é racional. Peguei o número 15, que é um número inteiro positivo. Consigo escrever o 15 na forma de fração? Sim.
é o mesmo que 15 dividido por 1. Então, galera, não importa o denominador, se ele é 1, se ele é 2, se ele é 3, conseguiu escrever um número na forma de fração? Então, ele é um número racional, tá bom? Terceira consideração. Toda fração é um número racional, que é o que está escrito na definição. Então, qualquer fração, seja ela positiva, seja ela negativa, é um número racional. Coloquei 3 exemplos. 3 sobre 2, menos 7 oitavos e 13 sétimos. Ok? Quarta consideração. Todo número decimal, lembrar que número decimal é aqueles números que possuem vírgula. Todo número decimal também ele participa, ele está dentro, ele se enquadra no conjunto dos números racionais. E por quê? Porque eu consigo transformar esses números decimais numa fração. Então, vamos ver alguns exemplos. 0,3. Lembrar que, galera, o conceito de decimal significa que quando você colocar ele na forma de fração, o denominador da sua fração, eles são potências de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000. Lembra disso? Então, isso é que ser número decimal. E aí, consequentemente, o denominador da sua fração são potências de 10. Então, 0,3 é o mesmo que 3 sobre 10. Como que eu sei isso? Vamos recapitular algumas coisas. Quando eu tenho um número decimal, lembra que a quantidade de casas depois da vírgula me fala quantos zeros eu terei no meu denominador. 1 sempre vai estar lá. 1 sempre vai estar lá. Então, eu vou acrescentar do lado do 1 a quantidade de zeros de acordo com as casas decimais. Tá vendo que depois da vírgula tem um número só? Então, por isso que ficou um zero só. Em cima, sempre ficará o número por completo. Você tira essa vírgula aqui, não fica o número 03? Ou é o mesmo que só o número 3? Então, você escreve ele aqui em cima. Tá bom? Vamos ao segundo exemplo, para ver se ficou um pouco mais claro. 1,5. Por que ele é 15 sobre 10? Primeiro, em cima você vai escrever um número apagando a vírgula. Se eu apagar, fica o número 15. Então, eu escrevo ele aqui. E embaixo vai ter o número 1. E quantos zeros? Vamos olhar. Não tem uma casa só depois da vírgula? Então, um zero só. É simples. Não precisa se desesperar. Quem não estiver lembrando, nós vamos recapitulando aos poucos. Agora, um número negativo, menos 3,25. Como que eu escrevo isso na forma de fração? Em cima, você escreve o número por completo, desconsiderando a vírgula, então fica o número 325. Embaixo, olha, depois da vírgula, agora são 2 números. É o 25. Se são 2 números, 2 zeros. Por isso que é menos 325 sobre 100. Tá bom? Então, todo número natural, inteiro, toda fração e todo número decimal está dentro do grupo dos números racionais. Então, essa é a nossa introdução. Agora, vamos ver como que nós representamos esses números na nossa reta numérica. Do mesmo jeito que nós representamos os naturais, os inteiros, né? E agora os racionais, como eles terão positivo e negativo, lembre-se que a sua referência é a origem, é o zero. Então, à direita do zero é os positivos e à esquerda do zero é os negativos. Mesma coisa dos inteiros, tá bom? Aí eu escrevi aqui uma reta numérica, ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí coloquei a minha origem aqui de vermelho só para nos orientar, tá bom? A nossa origem é o zero. E aí nós vamos fazer o seguinte. O primeiro exemplo, ele quer que a gente localize a fração 2/3 na reta numérica. Primeira coisa, você tem que ter uma noção. Quanto é 2 dividido por 3? Tá? Essa é a sua noção. Eu não sei de cabeça. Faz no rascunho, tá? Nós vamos fazer aqui, ó. Como eu não tenho um rascunhozinho para fazer aqui, nós vamos fazer na calculadora.
Se fosse lá na sala, eu ia fazer no quadro. Então, ó, 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 não dá um número exato, dá mais ou menos 0,6666. É uma dízima, que depois a gente vai entrar nesse ponto, tá? Tá faltando esse aqui. Então, é o seguinte, 2 dividido por 3 é 0,666. Então, aproximadamente 0,6. 0,6 na reta numérica está entre o 0 e o 1, não é? Está mais assim, um pouquinho mais para perto do 1 do que do 0, 0,6. Então, mais ou menos, você localiza ele aqui, ó, entre o 0 e o 1, ele está mais ou menos aqui. Então, nós achamos que o número 2/3 está entre o 0 e o 1. Tá bom? Não é nada complicado. Agora, ele quer que a gente localiza o número -3 sobre 4 na reta numérica. Primeiro que ele é negativo, então significa que vai estar à esquerda do 0. E quanto é mais ou menos 3 dividido por 4? 3/4, para quem é bom de fazer conta de cabeça, vai dar 0,75. Mas vamos supor que você não saiba que vai dar isso. De novo, faz um rascunhozinho no seu caderno e nós vamos fazer aqui na calculadora. Ó. Deu 0,75. 0,75 está entre 0 e 1. Mais pertinho do 1, né? 0,75 está quase chegando lá no 1. Só que você tem que lembrar que ele é negativo. Então, está entre o 0 e o -1. E aí está um pouquinho mais para perto do -1. Está quase lá. Tranquilinho? Vamos a um outro exemplo? Agora ele quer que você localize um número decimal, que é o -1,8. Aí já facilitou um pouco para nós, né? Negativo vai estar à esquerda e -1,8 está quase no 2, não é? Então, está bem pertinho aqui do 2. Então, está entre o -1 e o -2. Tranquilinho? Então, localizar frações é isso. O mais fácil é você dividir, achar um número decimal que representa aquela fração para você saber mais ou menos entre quais números estará a sua fração, tá bom? Vamos para um próximo tópico. Agora nós vamos falar sobre módulo ou valor absoluto de um número racional. Nós já falamos sobre isso no conjunto dos números inteiros. É a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Lembra que no módulo, a gente falou sobre isso lá na sala, nos números inteiros. O que é módulo? O módulo, ele significa a distância. Então, o módulo representa a distância de um determinado ponto na reta até a origem, que é o 0. Então, qual que é a distância de um determinado ponto até o 0? Isso é o módulo ou valor absoluto, tá bom? E aí, por isso que ele é sempre positivo, porque quando a gente fala de distância, distância é sempre positiva. E aí, lembra que o módulo ele é representado por essas duas barrinhas. Então, as barrinhas com o número lá dentro significa módulo daquele determinado número. E o seu resultado é sempre positivo, porque estamos falando de distância. Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, o 2/3 entre as duas barrinhas, eu estou dizendo que é a distância de 2/3 à origem, ou seja, qual que é a distância de 2/3 até o 0? Quanto que é? 2/3. Então, o módulo de 2/3 é igual a 2/3. Agora, quando eu coloco algo negativo lá dentro, -7/4, eu quero saber a distância de -7/4 à origem, até o 0. Então, eu estou no campo do negativo. De -7/4 até 0, eu andei quanto? 7/4. Porém, é positivo, porque é a distância. Então, lembra que a gente falou lá na sala? É o mesmo número, só que sempre com o sinal de positivo. O que é positivo, continua positivo. E o que é negativo, a resposta será positiva.
Tranquilinho? Recordou disso? Espero que sim, hein? Agora vamos falar sobre oposto ou simétrico de um número racional. Também já falamos sobre isso nos números inteiros. O conceito é o mesmo. O que é ser oposto ou ser simétrico? São os números que têm a mesma distância em relação ao zero. Lembra que nós falamos lá na sala? Qual que é o oposto de mais 5? Era o menos 5, porque eles têm 5 unidades de distância até o zero. Qual que é o oposto do menos 10? É o mais 10, porque os dois têm a mesma distância, ou seja, 10 unidades até chegar no número zero. Aqui é a mesma coisa. Ser oposto ou simétrico significa que ele tem a mesma distância até a origem, tá bom? Então, eu coloquei 3 exemplos. Os 5 terços e o menos 5 terços, porque se eu tenho 5 terços aqui, o oposto dele vai estar lá do outro lado com a mesma distância, 5 terços. Então, significa que é o menos 5 terços. Então, é o mesmo número com o sinal contrário. Um é positivo e o outro é negativo. Se eu estou no 0,4, o meu oposto vai estar lá do outro lado, que é o menos 0,4. Se eu tenho 5 meios, o meu oposto vai ser o menos 5 meios. Mas por que eu coloquei menos 2,5 e não 5 sobre 2? Por quê? O 5 sobre 2, ele também pode ser representado como menos 2,5. Porque 5 dividido por 2 não é 2,5? Então, ao invés de eu escrever menos 5 sobre 2, eu escrevi menos 2,5. Mesma informação, de forma diferente. Então, prestar muita atenção nisso, tá bom, gente? Porque às vezes ele pode te dar uma fração, te dar o oposto escrito em forma de decimal. Ou te dá o decimal e dá o oposto em forma de fração. Então, é importante você saber a questão de quantidade. Que 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 2,5. Tá bom? Escrevi isso aqui de propósito para chamar a atenção de vocês, ok? Professora, eu poderia escrever menos 5 sobre 2 ao invés de menos 2,5? Sim, com certeza, tá bom? Não tem problema. Tranquilinho até aqui? Respirou fundo? Vamos continuar? Tá quase acabando. Estressa não. Agora nós vamos saber como que nós vamos comparar os números racionais. Como que eu comparo? Quem é maior que quem? Se um número é maior ou menor que o outro? Do mesmo jeito que nós comparamos os números inteiros, agora nós vamos comparar os racionais. Lembra que, como agora nós continuamos números positivos e números negativos, lembrar que quando eu comparo, olho só para os positivos, quanto mais longe do zero, maior eu sou, no campo do positivo. Quando eu olho para os negativos, é o contrário. Quanto mais pertinho do zero, maior eu sou. Lembra disso? No campo dos negativos. Agora, quando eu comparo um positivo com um negativo, o positivo sempre será maior. Vamos supor, 1 e menos 3. 1 é maior. 1 e menos 10. 1 é maior. Então, positivo é sempre maior que qualquer negativo. E o zero também, galera. O zero é maior do que qualquer número negativo. Então, é isso que nós vamos falar agora. Como que a gente compara esses números na forma de fração ou na forma decimal. E lembra, a nossa referência vai ser o zero, a nossa origem, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma reta com 2 números positivos a princípio e 2 negativos, o mais 1 e o menos 1, o mais 2 e o menos 2. E nesta reta, eu destaquei 3 números racionais, um decimal e 2 na forma fracionária. Coloquei o menos 0,25, lembrar que o 0,25 está entre 0 e 1, só que no campo do negativo, né? 1 terço
Por que 1/3 está entre 0 e 1? Como que eu sei? Eu vou pegar 1 e dividir para 3 pessoas, vai dar menos que 1, concorda? Então, por isso que ele está entre 0 e 1. E por que ele está mais pertinho do 0? Porque quando você testa no seu cálculo manual, 1 dividido por 3 é aproximadamente 0,3. Então, ele é menor que meio. Então, por isso que ele está mais coladinho para o lado do 0 do que por 1, tá bom? E destaquei depois o 5 sobre 4, os 5 quartos. Por que 5 quartos está entre 1 e 2? Primeiro, eu tenho 5 dividido para 4. Então, vai dar mais que 1, porque dá 1 para cada um e ainda mais um pouquinho, não é? Por isso que está depois de 1. Esse é um dos raciocínios que você pode ter. E por que eu coloquei ele mais perto do 1 e não do 2? Porque quando eu testo, 5 dividido por 4 dá 1,25. Então, por isso que ele está menor do que 1,5. Então, ele está mais para cá. Então, você tendo essa noção de quantidade, facilita você saber mais ou menos entre quais números vai estar a sua fração, tá bom? Beleza. Então, agora eu coloquei 3 comparações. Quando eu olho para o menos 0,25, ele é menor do que 1/3, com certeza. Por quê? Um número negativo sempre vai ser menor que um positivo. Lembrar que esse símbolo aqui significa menor, tá bom? Depois, quando eu comparo os dois positivos, lembra que quem é maior é quem está mais afastado do 0. Ou seja, o 5 quartos ele é maior. Então, aqui eu escrevi que 1/3 é menor que 5 quartos. Poderia também escrever que 5 quartos é maior que 1/3. Qualquer das duas nomenclaturas é aceita, tá bom? Agora eu quis comparar os 5 quartos com o menos 0,25. De novo, ele é positivo. Então, de cara, ele já é maior que o menos 0,25. Esse sinalzinho aqui significa maior. Tranquilo? Vamos para mais um exemplozinho de comparação? Quer que você compara o número 0,7 e o número 1 sobre 2. Então, primeira coisa, ele te deu um número decimal e um número na forma fracionária. Para facilitar a sua vida, coloca os dois ou na forma decimal ou na forma de fração. Aqui é mais fácil você pensar no 1 sobre 2. 1 dividido para 2 pessoas não é metade para cada um. Então, ao invés de eu olhar para o número 1 sobre 2, eu vou olhar para o 0,5. Porque aí fica mais fácil eu comparar 0,5 com 0,7. Concordam comigo? Então, como 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5, e eu sei que 0,5 é menor que 0,7, porque o 0,7 está crescendo. Então, eu concluo que o 1 meio, que é o mesmo que 0,5, é menor que 0,7. Então, é assim que nós comparamos os números racionais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vamos para mais um pedacinho da nossa matéria. Agora, nós vamos aprender como que a gente converte alguns números. Tipo, eu tenho uma fração, quero escrever em forma de número decimal. Eu tenho um número decimal e eu quero passar ele para a forma de fração. Como que eu faço isso? É sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Então, diferentes escritas de um número racional. Por quê? O racional pode ser decimal, pode ser fração, pode ser um número inteiro. Então, nós vamos ver quais são as possíveis formas de escrever esse número. Primeiro, eu tenho um número decimal e quero passar ele para fração. Então, eu fiz aqui 5 exemplos para vocês. Lembrar que decimal, quando eu for passar para a forma de fração, no denominador serão potências de 10. Então, esse é o mais fácil para nós. Porque por ele ser decimal, já facilita o nosso denominador, tá bom? Mesmo esquema que eu falei lá em cima. Em cima vai ficar um número sem a vírgula. Quando eu tirar a vírgula, não fica o número 0,7? Não precisa escrever 0,7.
Só 7 já está ótimo. Embaixo, eu vou olhar quantas casas tem depois da vírgula. Como aqui é uma casa só, um zero só. Então, por isso que ficou 10. Por que tem 1, professor? Porque é decimal, potência de 10, tá bom? 0,31. Numerador é um número por completo. Tira na vírgula, fica 0,31. O 0 não precisa, só 31 tá ótimo. Embaixo, tem duas casas após a vírgula aqui, tá vendo? No seu decimal. Então, 2 zeros. Então, ficou 31 centésimo. 31 sobre 100, tá bom? Aqui, 0,121. Número por completo em cima, 121. Embaixo, ó, 3 casas. Depois da vírgula, 3 zeros. Então, 121 milésimo, ou sobre 1000. Tranquilinho? Próximo, 1,4. Número por completo sem a vírgula, fica 14. E embaixo, 10, porque só tem uma casa depois da vírgula. Quinto exemplo, menos 1,27. Número por completo no numerador, 127. Embaixo, 2 casas aqui depois da vírgula, então ficará 200. Ó, desculpa, 2 zeros, que é 100. Então, menos 127 centésimo, ou menos 27 sobre 100. Então, os decimais é fácil. Facilita para nós, porque as casas decimais nos orientam qual que é o denominador. Tá bom? Agora, vamos ver como que eu faço para fazer o caminho inverso. Eu tenho uma fração e eu quero colocar ela em forma de número decimal. Então, vamos lá. Eu tenho a fração 5 sobre 2. Como que eu coloco ela em forma decimal? Dividindo. Pega 5 e divide para 2 pessoas. Quanto que dá? 2,5 para cada um, não é? 5 balas para 2 colegas, 2 balas para cada um e sobra uma metade para cada. Então, 2,5. Então, 5 sobre 2, na forma decimal, é 2,5. Gente, a palavra decimal é nada mais do que um número com vírgula, tá bom? E aí, se você fosse fazer o caminho contrário, depois você pode até testar. Simplificando isso aqui, você chega aqui, tá bom? 5 sobre 7, desculpa, 7 quartos. Como que eu sei que deu 1,75? Fazendo a divisão. Pego o 7 e divido para 4 pessoas. Fazendo lá no cantinho do seu caderno, você vai achar 1,75, ó. Tá bom? Aqui eu vou usar a calculadora para facilitar. Você pode testar aí no seu rascunho, fazendo a divisão de forma tradicional, que você vai chegar nesse número, tá bom? 3 sobre 10. Quando o denominador é 10, significa que tem que ter uma casa depois da vírgula, não é? Então, se é o número 3, se tem que ter uma casa contando com o 3, então coloca o 0 na esquerda. Será que é isso? Sim, pode testar aí na sua casa, 0,3, tá bom? 15 sobre 6, ou 15 sextos. Por que que é 2,5? Por que que dá a mesma coisa daqui? Porque quando eu faço 15 e divido para 6 pessoas, dá 2,5, tá bom? Então, a ideia é essa. Pega a fração, você divide normal, na forma tradicional, você chega num número de vírgula, ou seja, um número decimal, ok? Agora, se eu tenho uma porcentagem e eu quero colocar essa informação de porcentagem na forma de fração. Vamos recapitular primeiro. Porcentagem significa que nós estamos dividindo por 100. Porcentagem é dividir por 100. Então, o seu denominador automaticamente é 100. Para todo. Porcentagem, todos os seus denominadores têm que ser 100, tá bom? E aí, quem que vai ficar no meu numerador? O número que ele te der. 50% significa que é 50 dividido por 100. 19% é 19 dividido por 100. 167%
significa que é 167 dividido por 100. 3% é 3 dividido por 100. Esse também é super fácil, né, galera? Porcentagem, divide por 100. Tranquilo? Respirou fundo? Vamos para o próximo? Quarta forma de escrever um número racional. Eu tenho uma fração e agora eu quero escrever ela em forma de porcentagem. Então, agora o caminho inverso. Então, primeiro, se eu tenho uma fração, para a gente escrever ela em forma de porcentagem, a nossa fração tem que ter denominador 100. Professor, e se ela não tiver denominador 100, como que eu escrevo em porcentagem? Vou explicar no exemplo C e D, tá? Então, primeiro vamos a dois exemplos que já tem o 100 no denominador. 31% significa que é o número 31, o numerador, e esse denominador aqui é representado por esse símbolo de porcentagem, que já é conhecido de vocês. 4%, eu escrevo 4 com esse símbolo de porcentagem. Agora, eu quero escrever um número 3/4 em porcentagem. E aí? Eu não falei que tinha que ter 100 embaixo? Não tem, é 4. Então, nós vamos transformar esse 4 para virar 100. E como que nós vamos fazer isso, professora? Sair de 4 e ele virar 100? Lembra das frações equivalentes? Lá do ano passado, trabalhamos isso, frações equivalentes, no 6º ano. Para quem não lembra, é você ir multiplicando até chegar no número que você quer, não é? Então, é o seguinte, se eu quero sair de 4 e ir para o número 100, é o mesmo que eu pensar 100 dividido por 4. Quando eu penso 100 dividido por 4, não dá 25? Tenho 100 reais para 4 colegas, 25 reais para cada um. Então, se eu estou saindo de um número menor e indo para o maior, eu tenho que multiplicar. Então, significa que eu vou pegar 4 vezes 25 e vou chegar no 100. Então, é isso. Tá bom? Se eu fiz isso embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima, porque o conceito de frações equivalentes era isso. Tudo que você faz embaixo, você faz em cima, ou o vice-versa. Tudo que você faz em cima, você deve fazer embaixo. Tá, consegui o que eu queria, 100 embaixo. Se para mim conseguir isso, eu tive que multiplicar por 25, então lá em cima eu multiplico por 25. Lá em cima pode ter qualquer número. Tá? O importante é você conseguir 100 embaixo, porque é em porcentagem que eu quero transformar. Então, eu peguei 3 vezes 25 dá 75. 75 sobre 100, a gente escreve 75%. Para quem já é mais esperto e já sabia que 3/4 é 75%, vai fundo, já coloca 75%. Quem já tem essa noção, tá bom? Não tem problema não. Para quem não tem essa noção, usa o conceito de frações equivalentes. Agora eu tenho 300 dividido por 200. Tinha que ter 100 aqui, não é? Passou. Não queria 200, eu queria 100. Para que de 200 transforme em 100, eu não tenho que dividir por 2? Mais fácil pensar assim, né? Então, se eu pegar 200 e dividir por 2, eu chego no 100 que eu quero. Tudo que eu fiz em cima, eu tenho que fazer lá... O que eu fiz embaixo, tenho que fazer lá em cima. Então, se eu dividir aqui por 2, vai lá em cima e divide por 2. 300 dividido por 2, 150. Então, tá bonitinho. 150 dividido por 100 é 150%. Tranquilo esse? Agora, vamos ao seguinte. Eu tenho uma informação em porcentagem e eu quero representar ela em forma de decimal. Ou seja, eu tenho uma porcentagem e quero escrever com um número de vírgula. Qual que é esse processo, professora? Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho uma porcentagem, primeiro, passa ela para fração e depois você passa para o decimal. Esse é o processo mais fácil. Quem sabe fazer direto, faz, tá bom? Mas esse é o caminho mais fácil.
Então, olha lá. Eu tenho 25% e eu quero colocar ele em forma decimal. Primeiro, 25% é 25 sobre 100. A gente acabou de falar sobre isso. E 25 sobre 100, quando eu faço lá no meu caderno, pego 25 e divido por 100, dá quanto? 0,25. Vamos conferir? 25 dividido por 100, 0,25. Então, tá aí. 25% escrito na forma de decimal. Vamos para mais um exemplo? 60%. Eu sei que é 60 dividido por 100. Quando eu faço 60 e divido por 100, dá 0,6. Ou quem quiser pensar, ó, corta esse zero com esse zero aqui, ficaria 6 sobre 10. 6 dividido por 10 é o mesmo que 0,6. Vamos fazer? 0,6. Bonitinho, tá bom? 29%. Tenho 29 sobre 100. Quando eu faço minha continha lá no meu caderno manualmente, 29 dividido por 100, 0,29. Outro exemplo, 138%. Eu tenho 138 e 100 embaixo. Quando eu faço bonitinho a minha conta lá no meu caderno, desculpa aqui, gente, 138 dividido por 100, 1,38. Então, tá aqui. Então, veja aqui. Pegamos porcentagem, passamos para a fração e depois passamos para o decimal. Então, veja que a mesma informação escrito de 3 formas diferentes. Agora, vamos ao último. Decimal. E agora eu quero escrever ele em porcentagem. É o caminho inverso. Agora, nós vamos vir de trás para frente. Eu tenho 0,76 e quero escrever ele em porcentagem. Caminho mais fácil, passa para a fração e depois para o símbolo de porcentagem. Lembrar que se eu quero algo em porcentagem, significa que na minha fração tem que ter um denominador 100. Sempre isso. 0,76. Escrever ele em forma de fração, lembra que é o número por completo em cima e a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros. Se ele tiver um número já com 2 casas depois da vírgula, já está pronto para você, que já vai dar 100. 76 sobre 100 é 76%. Que ele já deu pronto também, ó. 2 casas. Então, significa 2 zeros, já é 100 embaixo, fechou. Em cima é o número por completo, que é apenas o 8. Não precisa ser 008. Só 8 já está ótimo. Pode escrever 008, professora? Pode, mas não precisa. 8 sobre 100, 8%. Agora ele deu 1,6. Não tem 2 casas. Significa que não vai ter 100 embaixo. Mas a gente dá um jeito. Primeiro, 1,6, número por completo. 16 em cima, que é sem a vírgula, né? E embaixo, como é uma casa só depois da vírgula, 1 zero só. Como não apareceu 100 aqui, para que fique 100, de 10 para passar para 100, não é só pegar 10 e multiplicar por 10. Então, aqui, ó, 10 vezes 10 vira 100. Se eu multipliquei por 10 embaixo, tenho que fazer a mesma coisa lá em cima. Então, 16 vezes 10, 160. Então, 160 sobre 100, 160%. Tá bom? Então, se não tiver o denominador, você multiplica usando, de novo, o conceito de fração equivalente para você conseguir o denominador 100, porque ele quer em porcentagem. 2,3. De novo, ó, uma casa só. Então, não vai dar 100 direto. Então, primeiro, escreve o número por completo em cima, sem a vírgula, que ficará 23. E embaixo é 10, porque é uma casa só depois da vírgula. Então, ficou 10. 123 décimos. Para esse 10 virar 100, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multipliquei embaixo, eu vou lá em cima e faço a mesma coisa. Então, 23 vezes 10, 230. 230 sobre 100, 230%.
30%. E aí, o que vocês acharam? Muita informação? É fácil? É difícil? Ó, se você prestar atenção no passo a passo, com as atividades, nós vamos praticar, você vai ficar, ó, joia nessa matéria. E aí, galerinha, aproveitando, eu quero lembrar vocês que dia 29, quarta-feira, no primeiro horário, ou seja, às 7h10, eu preciso de você na nossa aula online, tá bom? Então, não falte, 7h10, na quarta-feira, nós teremos a nossa aula. E o que nós vamos tratar nessa aula? Eu coloquei lá no nosso cronograma, ó. Eu vou tirar as dúvidas sobre essa matéria que eu acabei de explicar, tá? Quem tiver dúvida ainda, mesmo assistindo o vídeo, revendo várias vezes, ainda não ficou claro, anota, faz um asterisco que aí você pode me perguntar. Além disso, nós vamos corrigir essa atividade aqui do livro. Então, depois que você fez o registro, assistiu a videoaula, você vai fazer esses exercícios aqui, ó, do 1 ao 7. E aí, nessa aula online, eu vou corrigir. Então, você não falte na nossa aula, porque ela é muito importante, porque na sexta-feira é feriado, então nós não vamos ter aula. Então, é muito importante que você compareça na quarta-feira. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. O nosso vídeo termina por aqui e eu espero você na quarta-feira. Fique com Deus. Tchau, tchau e até a nossa aula online.